Sejam muito bem-vindos, meus caros. E o atual primeiro-ministro espanhol, à boa moda socialista, achou que era boa ideia controlar o discurso. Parece que o povo teve uma reação do ponto de vista negativo, obviamente, porque as pessoas não gostam de ter o seu discurso controlado. E, portanto, vamos ver o que é que se passou em Espanha, porque o atual primeiro-ministro espanhol achou que era boa ideia controlar aquilo que é dito nos meios de comunicação tradicionais, nos públicos, no caso, e, portanto, ainda assim, mesmo que todos nós compreendamos aquilo que é interferência óbvia das pessoas que financiam e das pessoas que decidem aquilo que é dito, porque quer dizer, como eu já disse várias vezes neste canal e no principal, quem paga a banda escolhe a música, e portanto, vamos ver verdadeiramente o que é dito pelo atual primeiro-ministro, de que forma é que ele queria censurar o discurso e qual é que foi a reação do ponto de vista público para que fosse noticiado no European Conservative. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: o primeiro-ministro espanhol enfrenta reação negativa por lei que aperta o controle sobre os meios de comunicação. Críticos dizem que a reforma dos meios de comunicação de Sánchez ameaça os controlos democráticos na Espanha. Temos o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez está a enfrentar uma onda de críticas depois de promulgar um decreto que aperta o controle do seu governo sobre a emissora RTVE. A nova lei expande o conselho da RTVE de 10 para 15 assentos, aumenta o poder do voto dos aliados da coligação de Sánchez, enquanto diminui o do principal partido da oposição, o Partido Popular. Enquanto o governo de Sánchez alega que o decreto promove o pluralismo, figuras da oposição argumentam que ele concede à administração influência irrestrita sobre a radiodifusão pública, efetivamente transformando a RTVE num canal de televisão privado e, aliás, num canal de propaganda socialista, diga-se de passagem. Esse movimento controverso é parte de um padrão mais amplo de controle institucional sobre Sánchez. Nos últimos anos, o seu governo colocou legalistas em papéis-chave no Banco Nacional de Espanha, no Tribunal Constitucional e no Instituto de Pesquisas Estaduais, consolidando a influência dentro de entidades estatais. Portanto, meus caros, é como eu vos digo, era o que eu vos dizia até sobre a Câmara de Lisboa. Obviamente que há um tempo atrás me deu bastante satisfação que Fernando Medina fosse retirado da Câmara de Lisboa. Isso deu-me bastante satisfação, que perdesse as eleições na Câmara de Lisboa. Sinceramente, Fernando Medina é uma pessoa que sem endereço nenhum, e aliás há pessoas no Partido Socialista de valor com as quais eu consigo, pessoas que eu consigo respeitar, no mínimo. Falava, por exemplo, de António José Seguro, que é uma pessoa que eu respeito, e há outras pessoas, não tenho dúvidas nenhumas que existam, à semelhança do PSD. Há boas pessoas em todos os partidos, não tenho dúvidas nenhumas disso. Aliás, à semelhança daquilo que diz o Dr. Jaime Nogueira Pinto, eu conheço boas pessoas a defender causas más e conheço más pessoas a defender causas boas. Portanto, a coisa é um bocadinho assim, não fazer dos inimigos políticos inimigos pessoais, porque eu acho que são dois campos de batalha diferentes, digamos assim. Portanto, nota-se claramente que Sánchez quer implementar o polvo à semelhança daquilo que o Partido Socialista fez na Câmara de Lisboa, que apesar de vocês tirarem o candidato do Partido Socialista da Câmara de Lisboa, vocês não tiram o polvo do Partido Socialista da Câmara de Lisboa, os tentáculos estão lá. E, portanto, independentemente daquilo que seja feito pelo governo atual, a não ser que haja uma completa reforma deste sistema, uma completa reforma das questões autárquicas, de pequenos taxos que são atribuídos, de pequenas cunhas, de presenças do Partido Socialista injustificadas do ponto de vista da meritocracia. Meus caros, a não ser que haja uma grande reforma, eu posso-vos garantir que vocês tiram um primeiro-ministro socialista e todos os seus tentáculos ficam lá à espera que algum deles volte brevemente para o poder. Portanto, meus caros, é preciso haver uma grande reforma e não podemos esperar, sinceramente, que única e exclusivamente porque temos um líder de outro partido, que os tentáculos internos não se movam de forma a dificultar a vida a primeiros ministros que não se identificam com determinadas formas corruptas de estar do Partido Socialista. O impulso de Sánchez para a reforma da RTVE também está ligado às negociações orçamentais, já que o Orçamento Geral do Estado da sua coligação depende de garantir o apoio de aliados separatistas e esquerdistas como o ERC catalão e o BIL do Basco. De acordo com o La Gazeta, o primeiro-ministro ofereceu a esses partidos posições influentes no Conselho da RTVE para garantir o seu apoio. Portanto, como veem, temos aqui literalmente um primeiro-ministro a utilizar recursos do Estado para garantir o apoio do seu orçamento de Estado. Portanto, o que ele faz basicamente é: bom, meus caros, vocês ficam aqui com posições influentes nesta televisão, começam a dizer o que querem, fazem propaganda a favor do vosso partido, no entanto apoiam-nos o orçamento de Estado e deixam passar o orçamento de Estado. À semelhança daquilo que fez António Costa, quer dizer. Mas alguém tem dúvidas de que aqueles 125 euros serviram para comprar o voto de muitas pessoas? Espero que ninguém tenha
dúvidas disso, porque isto é o que é chamado, do ponto de vista da ciência política, é conhecido neste meio, é uma expressão conhecida que é o pork barrel. Basicamente o pork barrel é um primeiro-ministro ou um ainda primeiro-ministro que está para ir a eleições utilizar recursos do Estado para favorecer as pessoas que votam nele, para garantir o voto dessas mesmas pessoas e eventualmente expandir a caixa das pessoas que votam nele. E portanto isto é bastante comum, mas não é ético. Sinceramente não é ético os recursos do Estado, os recursos de todos nós, os recursos de pessoas que votaram nele e de pessoas que não votaram nele serem utilizados para beneficiar o seu espaço eleitoral, digamos assim, para voltar a ser eleito. Não é justo, é pouco ético, mas ninguém fala deste assunto, infelizmente. Enquanto isso, uma investigação do El Debate expôs as tensões dos bastidores dentro da RTVE. A publicação relata que os aliados de Sánchez reestruturaram sistematicamente a emissora estatal para alinhá-la à agenda do governo. A administração de Sánchez é acusada de demitir membro-chave do Conselho, restringir informações, transformando assim a RTVE numa ferramenta de propaganda e proteção. Portanto, meus caros, é a boa moda socialista, como eu dizia. Tem aqui, no geral, a abordagem de Sánchez à RTVE é emblemática da sua tomada de poder mais ampla dentro das instituições estatais. Os críticos argumentam que esta tática permite que Sánchez avance com a sua agenda política enquanto contorna os controlos da oposição. A controvérsia em torno da RTVE destaca os altos riscos da dependência do seu governo minoritário no apoio separatista e da extrema-esquerda, que os críticos dizem que Sánchez está a priorizar em vez da integridade institucional no momento crítico para a democracia espanhola. Portanto, meus caros, mais uma vez temos aqui um homem à boa moda socialista, à semelhança do que se passou em Portugal e que inclusive foi feito por um primeiro-ministro que é amigo do primeiro-ministro espanhol, segundo o próprio, diz que são grandes amigos, que gosta imenso do António Costa, à semelhança do que foi feito em Portugal, portanto devem ter tirado os dois aulas ao fim de semana no mesmo instituto, digo eu. António Costa também normalizou a extrema-esquerda em Portugal, colocou-os no governo, é tão simples como isto. E portanto, agora quando dizem e tal, a extrema-direita está a crescer, quer dizer, a extrema-direita não está a crescer coisa em cima nenhuma, eu não tenho noção de partidos à direita sem ser o Chega, e como o Chega não é extremista, eu não tenho a noção de que haja outros partidos à direita a crescer que sejam efetivamente extremistas, ou de ideologias neonazis. Sinceramente não tenho nenhuma ideia desse crescimento. Já agora as pessoas que dizem isso puderem deixar alguns dados sobre o crescimento da extrema-direita, que efetivamente se está a acontecer, só pode acontecer fora do Parlamento, porque no Parlamento português não temos extrema-direita. Agora, à boa moda socialista, Pedro Sánchez, a procurar o apoio da extrema-esquerda e dos separatistas, a única coisa que está a fazer foi o que foi feito em Portugal por António Costa, que é normalizar estas pessoas, a dar-lhes influência do ponto de vista daquilo que é o orçamento e daquilo que é a aprovação do orçamento, quando poderia estar a procurar eventualmente o consenso ao centro, como é feito tantas vezes em Portugal e em Espanha. E eu, da minha parte, prefiro que seja encontrado consenso ao centro do que esteja a extrema-esquerda a dizer o que é que se faz em Espanha. Quer dizer, também era só o que faltava neste momento. Não é como se Pedro Sánchez não prefira, porque efetivamente ele prefere o apoio da extrema-esquerda do que do Partido Popular. Agora, quer dizer, andarmos por aí a dizer que há partidos extremistas à direita que estão a crescer, como o próprio Sánchez acusa o Vox de Santiago Abascal, mas depois vai negociar com a extrema-esquerda, quer dizer, isto é risível no mínimo. Mas, no entanto, Pedro Sánchez, à semelhança da escola de António Costa, devem ter tido aulas com o mesmo professor ou na mesma turma, porque efetivamente António Costa fez exatamente o mesmo em Portugal e o seu grande amigo está a fazê-lo em Espanha. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado. Parece que os socialistas, por esse mundo fora, gostam sempre de controlar os meios de comunicação tradicionais ou não, e gostam de saber efetivamente aquilo que é dito e, de preferência, que estes meios de comunicação façam propaganda favorável a partidos socialistas e a tantas outras esquerdas que agradam do ponto de vista ideológico a estes partidos. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.